Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos juntos mais uma vez e agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos com vocês. Agradecemos por este dia que Ele está nos concedendo e por estes momentos que vamos ter agora estudando a Bíblia. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Ademir Silva, também para o Ezequias Guerra, Daniel Moura e Aparecida, Leia Filgueiras de Oliveira, Marilena Cunha de Almeida, Terezinha Pérez, Catarina Vanzan, Daniel e Veneranda Evangelista, Irene Zamboni, Tereza Lima, Breno Cabral, Mariinha, Cleide Rejane, Jane, Luciana Maria Batista, Luzanilde, Ana Maria, Edmar Teixeira, também Dolores Polheim e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este momento que vamos agora ter estudando a Bíblia. Que Teu Espírito Santo esteja presente em cada mente, em cada coração. Nos ajude a entendermos a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, todos que estão enfrentando lutas e problemas, têm as suas dificuldades. Aqueles que nós citamos aqui, Tu conheces os pedidos de oração que nos são enviados. Que Tu abençoes, Pai, a cada um de vitórias e que sintam sempre o Teu poder operando em suas vidas. Te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, falamos aqui sobre nós compreendermos o amor de Deus. Nós usamos aqui a experiência de Abraão, quando Deus pediu a ele que oferecesse o filho a quem ele amava como sacrifício. Então, aqui em Gênesis 22, nós encontramos então na Bíblia a primeira palavra sobre amor, o filho a quem verdadeiramente amas. E nesse relato, nós podemos ver que Abraão realmente ele amava a Isaque, mas ele amava a Deus ainda acima do amor que ele tinha por Isaque, porque Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho e ele prontamente decidiu partir para o lugar que Deus havia determinado para sacrificar o filho Isaque. E então, no caminho que eles estavam indo, 3 dias de caminhada, eles avistaram o local que Deus havia indicado a Abraão, e Abraão disse aos seus servos que eles permanecessem ali com o jumento, que ele e Isaque iriam adorar a Deus e depois eles iriam voltar. Aqui nós encontramos, está em Gênesis 22, aqui nós encontramos que Abraão realmente ele cria em Deus e ele tinha a esperança de que mesmo sacrificando o seu filho Isaque, de alguma forma, Deus iria prover o meio para que Isaque voltasse e então se encontrasse com os servos e voltassem para casa. Nós encontramos então, nesse trajeto que Abraão fez com Isaque até o local que Deus havia indicado, depois que eles deixaram os servos esperando, Isaque estava levando a lenha, o fogo, o cutelo, e então Isaque pergunta ao pai, aqui em Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8, disse: Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Então, essa pergunta que Isaque fez para o seu pai Abraão, onde está o cordeiro? Possivelmente, João Batista, quando estava batizando lá no Rio Jordão e viu Jesus se aproximando,
João Batista, então, responde essa pergunta de Isaac: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como a Bíblia, ela se completa, não é verdade? Como ela interage o Antigo Testamento com o Novo Testamento. É claro que essas pessoas que foram usadas no Novo Testamento, os apóstolos e mesmo João Batista, que foi aquele precursor de Jesus, que anunciava a vinda do Messias, o arrependimento dos pecados e o batismo. Então, todos eles conheciam o Antigo Testamento, eles estudavam o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época. E nós também precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer a Bíblia, para que nós possamos saber usá-la da maneira certa, no momento certo. Nós vemos que a Bíblia, ela, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela sempre apresenta o Cordeiro, símbolo daquele que viria para pagar o preço dos nossos pecados, símbolos de Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 3, nós temos aqui aquele relato de quando o povo hebreu estava sendo liberto da escravidão lá no Egito. Nós temos aqui, em Êxodo 12, a partir do verso 3, as instruções para que o povo hebreu seguisse para poderem ser libertos naquela noite lá do Egito. Êxodo 12, a partir do verso 3, diz assim: anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição e estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Vejam, aqui foi a Páscoa, a passagem, a saída, a libertação do povo de hebreu lá do Egito, agora saindo para a terra prometida, para Canaã, assim como Deus havia prometido a Abraão 400 anos antes, que daria aquela terra aos seus descendentes, a terra de Canaã. E assim aconteceu. Vejam que aqui é dito que eles deveriam matar um cordeiro de 1 ano sem defeito, ou mesmo que fosse um cabrito. E o sangue deste animal deveria ser, então, passado nas portas laterais e também em cima, nos umbrais da porta. E isso era um sinal para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e matasse o primogênito. A casa que não tinha este sangue nos umbrais da porta e nas laterais, o anjo entrou e o primogênito foi morto. Então vejam que, mais uma vez aqui, é usado o símbolo do cordeiro, apresentando Jesus, o sangue dele que nos purifica de todo o pecado, o sangue dele que nos livra da morte e da condenação eterna.
E nós precisamos, irmãos, ter este sangue de Jesus em nossa mente, em nosso coração. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus para que nós não sejamos mortos na vinda do Senhor Jesus, não sejamos condenados, mas que estaremos então contados entre aqueles que estarão indo com Jesus para reinar eternamente. Também em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 5, nos diz assim a Bíblia: Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 24 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro abriu e recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Aqui está então o Cordeiro, Jesus Cristo, que foi sacrificado, que foi morto, mas que vive. Ele ressuscitou ao 3º dia, e louvado seja Deus por tão grande amor demonstrado por cada ser humano, de ter enviado o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, para morrer em nosso lugar, para que nós possamos então ter a vida eterna. Então aqui nós vemos que esta pergunta que Isaac fez, onde está o Cordeiro, foi respondida pelo próprio João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, se nós crermos na palavra de Deus, se nós crermos em Deus, se nós nos entregarmos a Ele de corpo e alma, de coração, para que Ele faça a vontade dEle em nossa vida, nós também seremos abençoados, assim como foram todos aqueles que estão aqui registrados na Bíblia e que tiveram suas lutas, os seus problemas, tiveram as suas provações, mas que venceram pelo sangue do Cordeiro. E nós também seremos vencedores, porque Jesus nos garante que neste mundo nós vamos ter aflições, mas que nós deveremos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E esta vitória de Jesus é a vitória que Ele nos concede a todos aqueles que crerem e o receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. É muito importante todos nós sabermos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso substituto, Ele morreu em nosso lugar. E essa morte de Jesus, ela nos dá a esperança de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós continuemos firmes, caminhando, porque em breve Jesus estará voltando e Ele nos garante, nos dar a vitória final, nos levando para viver com Ele a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.